Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal do YouTube Rosângela Alencar. Hoje nós iremos falar sobre inflamação, certo? Um organismo inflamado, ele é um organismo mais vulnerável, mais susceptível a doenças. Nós temos a inflamação protetiva, que é aquela benéfica, necessária, é fisiológica, né? Ela é tipo assim, ela tem um começo, tem um meio e tem um final, certo? Por outro lado, né, nós temos a inflamação disfuncional, que é aquela inflamação onde mesmo as ameaças tendo sido extintas, as células de defesa continuam ali e não se normalizam, ok? E aí, quando se estende, essa inflamação ela torna-se causa das principais doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, doença cardiológica, como, por exemplo, câncer, certo? Isso em decorrência de quê? Obesidade, sedentarismo, uma alimentação desequilibrada e um mau gerenciamento das nossas emoções, que muitas vezes a gente não olha muito para esse foco das emoções, da nossa mente, né? E que é muito importante, né? Quando a gente fala de inflamação, antes que ela se instale, ocorre antes de se instale, vamos dizer assim, de fato, né? Ocorre já a formação exacerbada de radicais livres, que nada mais é do que moléculas inflamatórias. E aí o nosso sistema imunológico, ele entende que é algo estranho, é algo agressor, é um agressor que está atacando o nosso organismo, certo? E o que é que ocorre? Ele começa a ativar o sistema imunológico, ativar enzimas inflamatórias, ativar genes, certo? E aí, gente, vamos dar exemplo na alergia alimentar. Vou dar um exemplo de uma inflamação. Alergia alimentar. Então, por exemplo, as macromoléculas da proteína do leite de vaca, vamos dar exemplo da alergia do leite de vaca, né? Elas são substâncias estranhas a determinadas pessoas que têm alergia a ela, porque ela não consegue digerir e metabolizar essas macromoléculas de proteína. E o organismo, o sistema imunológico, entende como um corpo estranho e ele vai começar a atacar. E aí vai começar todo o processo da inflamação, toda aquela cascata inflamatória, ok? Um ponto também a ser falado é sobre também as toxinas ambientais. A gente falou no sedentarismo, na obesidade, né? Mas a gente também tem que falar nas toxinas ambientais, como poluentes, agrotóxico, metais pesados como alumínio e mercúrio, como bisfenol A, que está no plástico, né? Então, todos eles são xenobióticos. E eles também podem desencadear a inflamação, certo? Um ponto, além da gente falar sobre quando a gente fala do nosso organismo, né, do sistema imunológico, algo muito importante para ser citado é a nossa microbiota intestinal, valorizar a nossa microbiota intestinal, porque ela é um ponto crucial para as nossas defesas, certo? Então, a nossa microbiota intestinal tem milhões de bactérias. Nós temos bactérias boas e temos bactérias ruins. Existe uma guerra eterna entre boas e ruins ali o tempo todo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que promover, fazer com que essas boas bactérias estejam predominando, estejam alavancadas lá em cima. É como fungos também. Se nós temos fungos, mas você não pode deixar que esse fungo fique exacerbado, porque aí vai virar a chamada síndrome fúngica. E aí você vai começar a ter candidíase de repetição, enfim, outros sinais e sintomas da síndrome fúngica, certo? Quando você não olha para a sua imunidade, né? E está muito relacionada com o seu bem-estar, com as suas emoções, com a sua alimentação, né? Ok? Com a sua oxigenação, certo? Outro ponto também em relação à inflamação, que eu acho muito importante citar, é que na inflamação as pessoas, elas reduzem a massa óssea. Na inflamação as pessoas também podem, né, reduzir massa óssea, como também podem reduzir massa magra, que é a massa que a gente chama de músculo. Como assim, Rosângela? Eu tenho uma inflamação e eu posso diminuir minha massa óssea? Sim, ao longo do tempo, sim, essa inflamação se estendendo. Quando que eu falo numa inflamação muito estendida? Obesidade. Então, uma pessoa obesa, né? E aí tem as classificações da obesidade, né?
São pessoas que têm um tecido gorduroso além do necessário, além do que o organismo necessita ter. E o que é que acontece? O sistema imunológico entende como agressor aquele excesso de gordura. Porque na gordura existem substâncias inflamatórias, né? E aí é como se tivesse um corpo estranho o tempo todo dentro do seu organismo, certo? Mas como é que vai diminuir massa óssea? Como é que funciona isso? Bom, o sistema imunológico está ali o tempo todo tentando nos defender. Gente, o sistema imunológico, ele precisa se nutrir. Ele precisa de substrato energético para manter as nossas defesas. E aí, no momento do estresse, no momento de uma inflamação, principalmente da inflamação, que eu tô falando nessa perda, né, nessa possibilidade de perda de massa óssea e massa magra, o que é que acontece? Aumenta a demanda nutricional, né? E aí, se eles precisam de uma demanda maior de nutrientes, esse sistema imunológico, para nos defender. E se você não aumenta a sua demanda nutricional, o organismo vai se utilizar de alguma forma para que as células de defesa se defendam, vá se nutrir. Como, por exemplo, ele vai para a massa óssea, ele pode ir para a massa muscular. Entendeu? E aí é onde as nossas defesas podem estar reduzidas. Por isso que, por exemplo, os obesos, os diabéticos, são pessoas de maior risco por conta das defesas estarem mais baixas, certo? Então, são pessoas inflamadas, né? O diabético também descompensado também são inflamados, né? Principalmente quando a gente fala do diabetes descompensado, né? Porque a glicose na corrente sanguínea excessivamente também é inflamatório, né? Também se torna uma toxina, né? Então, ele tá ali inflamado o tempo todo, né? Porque não tem um controle da sua glicose sanguínea. E o que é que acontece? O organismo vai necessitar de uma demanda maior de nutrientes. E aí vai puxar da onde? Vai puxar da nossa massa óssea, vai puxar da nossa massa magra, que são os músculos, certo? Então, para finalizar essa fala, por que não a gente rever a nossa alimentação, nosso estilo de vida, se nós estamos realmente cuidando do nosso corpo? O que é que nós estamos realmente colocando dentro do nosso organismo? Que tipo de alimento é esse? Não é? Será se nós estamos de fato nutrindo o nosso organismo, nutrindo as nossas células, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes no consultório, no ambulatório, às vezes as pessoas se frustram muito, né? E terminam, mas eu não tô tendo tanto resultado. Então, passou a vida inteira tendo um hábito extremamente errado. E aí, em um mês, a pessoa quer ter todos os resultados. Em 2 meses, todos os resultados. Não funciona assim, tem que começar, é um processo. Você tem que começar. Se você não começar, você não vai ver, você não vai chegar na sua meta, no seu objetivo. Então, tem que colocar em prática e ter um começo. Aí, muitas vezes, mas eu não perdi tanto peso. Não é só a questão do peso. O peso vai ser uma consequência, né? Você tem que ver os sinais e sintomas. Quando a gente faz um rastreamento metabólico com o nosso paciente no consultório, a gente vai ver que tem muitos sinais e sintomas ali que tem que ser tratados. E o peso, ele vai ser esse perder peso vai ser uma consequência, porque quando chega no consultório, eu não tô sentindo mais enxaqueca. Eu não tô tendo mais cólica abdominal. Eu não tô tendo mais empachamento. Já são sinais positivos que você já está tendo retorno, você já está tendo resposta. E as pessoas às vezes são muito imediatistas, querem o resultado logo, para ontem. Não pode. Você passou um tempão fazendo algo de errado com o seu corpo, então requer um tempo. Então vamos começar, porque aí você vai chegar lá na sua meta. É ter perseverança e foco, tá bom? Fica aqui, um abraço bem grande para vocês.